Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Estamos mais uma vez no nosso episódio, é o quarto episódio. E a gente vai falar sobre um tema que para mim é de extrema importância e relevância. Eu tenho certeza que tudo que a gente vai trazer aqui vai te ajudar muito nesse conhecimento, até para que você tome decisões mais acertadas. Eu estou aqui com o meu amigo Pedro Arthur. Cara, sabe uma coisa que a gente não fez? A gente não se apresentou ainda, né? Então, e hoje vai ser específico sobre o quê? Saúde mental, cara. Exercício físico e saúde mental. Exercício físico e saúde mental. E é um tema que é muito importante porque a gente percebe que existe uma crescente aí, né, cara, na questão da piora da saúde mental de uma forma geral, cara. Se tu for ver, saiu uma pesquisa lá em São Paulo, aumentou o caso de ansiedade e depressão em torno de 120%. Nossa, durante a pandemia. Durante a pandemia, cara. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ficar atento e ver quais são as ferramentas, né? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para que a gente consiga melhorar isso, né? Então, a gente já sabe que o exercício físico tem essa melhora significativa, ajuda. Na verdade, existe todo um programa multiprofissional, eu sempre falo isso, né? Existe todo um programa multiprofissional, mas o exercício físico ele tem que estar como uma das estratégias que a pessoa não pode em nenhum momento pensar em não vou fazer, porque é fundamental essa relação, assim como a nutrição também, né? Mas eu quero perguntar essa relação. A gente fala muito de saúde mental, né, João? Sim. E a gente fala muito sobre essa relação que o exercício físico ajuda na saúde mental. Mas se a gente for entender o conceito real disso, o que seria saúde mental? Pode falar um pouquinho para Claro. gente? É bem interessante porque se tu pegar de lá o conceito da OMS, eles falam assim, saúde mental não é só a ausência de doença. Doença psicossomática, ansiedade, depressão, tem muita gente que acha isso. A saúde mental não tem nenhuma doença. Mas não é só isso. Envolve todo um contexto emocional, psicológico, emotivo, porque tem pessoas que quando são confrontadas, pessoas que quando recebe uma notícia negativa, ela se comporta de uma maneira completamente diferente. Uma pessoa fica frustrada com muita facilidade, fica muito ansiosa quando tem uma situação adversa. Então envolve a forma como você se comporta frente às situações psicológicas, emocionais, adversas. Isso sim tem relação com saúde mental. E também da questão da qualidade cognitiva. A gente também vai ter que avaliar pensando aí em todo um contexto multiprofissional. E um grande mito é justamente esse, a saúde mental não tem uma doença. Não, não é isso. A gente tem que mudar esse paradigma. Tem muita pesquisa hoje na área de doenças psicossomáticas e é interessante, né? Como o exercício ele é fundamental, ele é importante, mas a gente vai discutir isso lá pra frente, né? E Pedro, como é a tua experiência, cara, com exercício físico e saúde mental? Só falando um pouco, essa primeira pergunta que você fez, do conceito, eu falaria que seria um conjunto de elementos que a gente carrega consigo que nos dá a possibilidade de passar por experiências traumáticas, então, e aprender com isso. Então, além de ter um ambiente metabólico propício para isso, favorável para que eu seja mais resiliente, por exemplo, a esses eventos, também possibilite evoluir com isso, entendeu? Então, assim, saúde mental está muito... Por isso que eu não queria falar só sobre saúde, porque para mim também traz consigo elementos que vão melhorar a nossa performance, né? Então, estar saudável, eu acho que também ter um ambiente favorável para tu melhorar essa tua disposição inicial, sabe? Então, o conceito de saúde, para mim, ele também vai muito para esse lado, de tu estar propício a melhorar a tua condição, né? Então, a saúde mental, ela também traz esses elementos. Traz elementos de cognição também, que faz parte, né, para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Por exemplo, a atenção, o foco em ações que demandam uma maior atenção também. Enfim, são uma série de elementos que eu considero que faz parte da saúde mental. É uma tríade que seria a questão psicológica, a questão social e a questão emotiva.
quando você pensa em saúde mental. É uma tríade que também porque tem toda uma questão social, perfeita, né? toda uma questão biopsicossocial. É difícil até conceituar porque são tantos elementos, como o Pedro falou, e não é só um profissional que vai cuidar da sua saúde mental. A capacidade de responsividade, talvez eu estava querendo falar sobre isso. Cara, o Pedro falou uma coisa de performance. Na verdade, quando a gente fala em performance, a gente sempre está falando em algo que a gente treina, né? A gente gera algum estímulo, gera algum estresse, aquela pessoa recebe aquele estresse, aquele organismo recebe aquele estresse, e aí passa por um tempo de catabolismo, depois anabolismo e tal, e melhora. Melhora. A performance é uma condição de melhora. E aí quando fala de performance mental, não tem como. Para que você tenha performance mental, você tem que ter a tua saúde mental em dia. Tem como uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, ela não tem como viver o máximo da potencialidade dela mental, porque vai estar prejudicada em relação a vários fatores. Uma pessoa depressiva tem inflamação, não vai ter dificuldade para focar, vai ter dificuldade para lidar com estresse, neurohormônios e hormônios não estão trabalhando no seu equilíbrio devido. Então, tu tens aí uma relação que te possibilita de alcançar performance, né? Mas pensando bem também, tu não acha que pode haver prejuízos na saúde mesmo tendo uma alta performance? Cara, eu entendo que, na minha percepção... O ideal seria ter saúde e performance, né? Mas eu entendo que alta performance é justamente o equilíbrio disso. Quando tu perde o equilíbrio, tu já não pode ter performance, ou alta performance, entendeu? Eu penso dessa forma. É igual futebol. Quando é que igual esporte, quando é que o cara se lesiona? Alguma coisa ficou desequilibrada ali. Ele foi ele trabalhou numa alta performance, mas faltou ali talvez algum controle ou alguma informação que impedisse. Tanto é que hoje você já tem situações onde você pode minimizar e saber que aquele atleta, se jogar, ele tem grande chance de se lesionar. Eu entendo que quando você trabalha em alta performance é o equilíbrio que você encontra, e nesse equilíbrio você vai gerando estresse e você vai melhorando, gerando estresse e você vai melhorando. Quando você não está em alta performance ou quando você está em sobrecarga muito alta, então na verdade o que acontece não é mais a melhora, né? É a queda daquilo, é o catabolismo daquela condição sem ter a melhora. Então, alta performance e performance, para mim, sempre está ligado a uma questão de equilíbrio, estresse e melhor. Equilíbrio, estresse e melhor. Quando eu falo equilíbrio, eu não estou dizendo que não vai quebrar o equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, eu estou dizendo em que sentido? Dizendo no contexto onde você não vai fazer nada além do que você pode aguentar. Entendeu? Nesse sentido. Então, saúde mental ficou nesse critério. Muita coisa, na real, né? Você é muito amplo. Muito amplo. O entendimento da saúde mental, e tu falaste na questão da performance. De tu precisar ter uma base para ter uma boa responsividade. Sim, cara, perfeito. Isso envolve ali uma hipertrofia do citoplasma das células, assim. de todo o conteúdo, né? Até de tudo, né? Quando compartimentos intracelulares, moleculares. Um bom funcionamento das moléculas, da conexão entre as moléculas. Perfeito. Aí tu tens todo um equilíbrio, mas ao mesmo tempo tu tens um estresse que vai gerar esse desequilíbrio e a melhora daquele quadro. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala justamente nisso. Como é que está funcionando a mente daquele indivíduo? O que está em desequilíbrio? Só que aí a gente vai precisar pensar em vários fatores. O que pode... Aí, beleza, a gente falou no conceito, ok? Agora, o que pode trazer problemas à saúde mental? O que tu achas? Problemas associados à saúde, tanta coisa, né? Saúde mental pode ser até uma questão emocional, uma questão social, uma questão psicológica, pode ser uma questão física também, está associado, são N variáveis. Tanto é que não vai ser o único profissional que vai cuidar da saúde mental. As pessoas pensam que é só psicólogo, e não é só psicólogo. Dependendo da situação, é psicólogo, é o terapeuta ocupacional, pode entrar também psicopedagogo, pessoa que está com mais dificuldade em aprender alguma coisa. Médicos.
Os médicos, né, nesse caso, o que tem formação específica, qual o médico que tem formação específica? É o psiquiatra. Pode entrar um profissional de educação física com terapia de exercício, que é uma terapia adjuvante, mas que funciona. Sim. Então é todo um contexto realmente multiprofissional. E quando a gente fala de hábito de vida, a gente sabe que existem fatores de risco que levam a problemas ligados à saúde mental. Problemas de saúde, né, cara? Por exemplo, já existem algumas pesquisas mostrando que a hipertensão, que a diabetes, que algumas cardiopatias, eles são fatores de risco para problemas ligados à saúde mental. Ou seja, é inevitável que a gente precise olhar, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de exercício, que a gente precise olhar para o hábito de vida dessas pessoas. Por exemplo, idosos com insuficiência cardiorrespiratória têm uma maior capacidade de atenção e foco em algumas ações do dia a dia. Menor capacidade de... Sim, existe essa relação. Existe essa relação de melhora cardiorrespiratória e melhora do foco, da atenção. Aí vem a melhora cognitiva. Então, quando a gente fala de saúde mental, não tem jeito. Por exemplo, se a pessoa tem deficiência em determinados nutrientes, não tem como. A pessoa vai ter dificuldade de responder em relação a isso. Então, a grande questão aqui é óbvio que até quando a gente fala de psicologia, a gente percebe que dependendo do tipo psicológico da pessoa, a pessoa tem mais... Existe na questão, né? É até engraçado isso, a gente falar, quer dizer que existe geneticamente uma pessoa mais propensa a ter depressão em relação à tipologia psicológica, sim. Então, a tipologia psicológica, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas pode dar mais tendência àquela pessoa a ter maiores dificuldades a lidar com problemas do dia a dia. Mas o que a gente percebe muito é que hábitos de vida, eles são fatores determinantes. Assim, tem padrões genéticos associados a essa maior suscetibilidade e os hábitos de vida vão expressar mais isso ou não na vida da pessoa, né? Alimentação, gerenciamento do estresse, gerenciamento dos pensamentos. Hoje você já tem ferramentas que você pode utilizar. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é Agilidade Emocional. Eu esqueci o nome da pesquisadora, é uma pesquisadora, não é um livro de autoajuda, é uma pesquisadora que depois eu posso até trazer para vocês aqui. Eu não vou colocar na descrição, né? Ele não vai colocar, não. Ele vai ver, tá falando, coloca aqui na descrição, aí tu vai lá na descrição, não vai estar lá, mas é como você vai ver, então me cobre, né? O Moisés Pedro tinha razão. Então, a questão do gerenciamento, dos pensamentos, emoções, a questão do exercício físico. Agora sim, o que hoje eu trabalho, tá? Enquanto personal trainer, enquanto profissional da saúde, eu hoje utilizo alguns aspectos da neurociência, utilizo algumas estratégias de coach e utilizo o próprio exercício físico. Então, e claro, se a pessoa tem depressão, ansiedade, transtorno, é sempre um trabalho em conjunto com psicólogo, com nutricionista e também com psiquiatra, porque muitos dos meus alunos utilizam algum tipo de remédio, né, que trabalham esse processo aí ligado ao tratamento. Então, mas quando a gente fala de exercício, a gente tem vários hoje artigos mostrando a importância. Eu não estou dizendo que o artigo, não estou dizendo que o exercício elimina qualquer tipo de tratamento, mas eu estou dizendo que o exercício físico já é bem documentado da importância do tratamento. Como é que tu vê essa questão do exercício físico na questão da saúde mental em si? O exercício é um importante adjuvante, uma ferramenta que a gente tem que utilizar enquanto profissional da área da saúde. Nesse caso, o fisioterapeuta profissional de educação física. Quando a gente pratica exercício, a gente consegue expressar peptídeos que podem até atravessar a barreira hematoencefálica e reduzir a neuroinflamação. As CATs são um exemplo disso. Então, tem doenças em que o paciente tem neuroinflamação, já está muito bem documentado isso na literatura. E o exercício ele reduz, ele melhora esse processo, essa inflamação clínica de baixo grau no sistema nervoso. Um exemplo, doença de Parkinson, pessoas que têm doença de Alzheimer, elas têm neuroinflamação, isso já foi comprovado.
O exercício ele pode impactar no que a gente chama de neuroplasticidade. Olha que interessante, né? Antigamente nós acreditávamos que, por exemplo, o neurônio estaria ali e ele não conseguiria se aclimatar ao ambiente. Mas da forma como você vive, da forma como você está ali, né, recebendo estímulo, ele pode se aclimatar. Você consegue estimular novos neurônios, que seria a neurogênese, novas sinapses, sinaptogênese. Então consegue estimular áreas específicas com exercício físico, melhorar a concentração, a memória. Nessa questão da neurogênese, tem artigo mostrando a neurogênese dentro do hipocampo, cara. Sim, acontece dentro do hipocampo. Dentro do hipocampo, isso é muito louco, né? A gente expressa proteínas como BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. Também tem o fator neurotrófico derivado da glia, que são aquelas células que estão nutrindo ali o sistema nervoso. Olha que interessante. Então tem muito benefício, além da expressão das endorfinas, que é o mais clássico na literatura. Quando eu faço um treinamento de endurance, eu aumento o aporte de oxigênio para o sistema nervoso. Uma atividade aeróbica, isso é importante. O aumento da temperatura também faz com que você libere algumas substâncias. São as proteínas de choque térmico, quando você aumenta a temperatura corporal. Então expressa, que a gente chama de HSP, é Head Shock Protein, que esse efeito a gente consegue na sauna. Por isso que tem evidência também de cardioproteção para quem pratica sauna. Ele expressa a proteína do choque térmico. É mesmo, Dino? Fala aí então um pouquinho da questão da sauna aí. Eu estou utilizando a sauna, mas eu não estudo especificamente na saúde mental, mas pensando em saúde cardiovascular, tem alguns efeitos. Então quer dizer que a sauna não é só para a pessoa passar um desidratar, não, tem benefícios. Tem evidência associando com exercício físico. A pessoa faz exercício e depois vai para a sauna. Caraca, que bacana. Adaptação mitocondrial com isso também tem. É bem interessante. Cara, tu queres falar, Pedro, sobre essa questão da saúde, do exercício? Como é que tu trabalhas isso? Tu tens algum aluno? Como é que tu pensas, como é que eles respondem melhor? Se é o treinamento de força, treinamento... Depende muito do qual é o objetivo da pessoa, né? Depende muito. Qual é o objetivo que eu quero com o treinamento físico? Melhorar em que aspecto a função do meu cérebro, por exemplo? É uma neuroproteção? Então eu consigo fazer musculação, consigo fazer treino cardio, né? Porque isso vai gerar tanto alterações, falo que tem um efeito autócrino e parácrino. Autócrino, parácrino e endócrino na real, né? Por exemplo, o músculo produz substâncias que caem na corrente sanguínea e vão até o cérebro, né? Então tem uma ação aí de um hormônio, né? Então uma ação endócrina. Tu também tem alterações que ocorrem diretamente no cérebro. Então o cérebro melhorando ele mesmo. Então uma alteração autócrina. E assim por diante. Então o exercício físico vai melhorar o cérebro de muitas formas. Uma das vezes que o Dilon falou é esse, por exemplo, na redução ali do ácido quinurênico, né? A gente tem a produção de PGC1-alfa, barrando isso, então uma evidência bem legal sobre isso, com depressão. A gente tem uma maior oxigenação do cérebro também, né? Isso de alguma forma pode estar associado a uma biogênese mitocondrial neuronal, tem muitos aspectos interessantes. Nesse negócio de neuroproteção, né? Quando a gente fala sobre melhorar a função do cérebro, por exemplo, tua cognição, qual aspecto da tua cognição tu quer melhorar? Tem estudos saindo avaliando diferentes modalidades de treino. Nesse caso, a musculação falava que melhorava o foco em ações que precisavam de atenção. Então, no fim das contas, ele falava assim, o exercício em si ajuda na função cognitiva, mas tu tem que saber muito bem a modalidade que tu está precisando para uma ação específica, melhorar a atenção, melhorar a função executiva, por exemplo. Tomada de decisão. Tomada de decisão, então depende muito do teu objetivo, né? Se for só neuroproteção, cara, musculação e treino cardio vai te ajudar sem dúvida. E tem uma atividade que a galera às vezes até fala, não tem pesquisa, é muito... A dança, cara. A dança. Saiu uma pesquisa bem legal com pessoas com doença de Parkinson, na Nature isso, que a dança melhorou a função cognitiva, melhorou a concentração, ritmo, melhorou a capacidade de pessoa memorizar. Então eles consideraram na época, inclusive, a cereja do bolo, foi o termo que eles usaram no paper. A dança seria a cereja do bolo. Aliado a diversas terapias, então funciona muito bem. Não tem só uma única atividade que vai melhorar a função cognitiva, proteger o cérebro, que a gente chama
como o Pedro falou, de neuroproteção. O exercício ele é tão forte que ele gera neuroproteção, cardioproteção, ateroproteção e teloproteção. A teloproteção é o telômero, responsável pela estabilidade do DNA. Gera o efeito teloprotetor, que a gente chama. Então, o cara tem que fazer exercício, pensando hoje em saúde mental, não tem jeito. Cara, e a aplicabilidade disso também se dá em vários fatores. Por exemplo, tem artigos mostrando a autopercepção melhora quando você faz exercício. O que é a autopercepção? A pessoa tem uma percepção real de si mesma, né? Porque às vezes a pessoa tem uma percepção muito distorcida do física e espacial. Espacial, e enquanto identidade, enquanto percepção dela mesma, entende? Sim. Tem artigos mostrando também uma relação da socialização em si. Então não é só o exercício, mas o fato dela ir para uma academia, ir para uma hidroginástica, então ela está convivendo com pessoas, porque geralmente uma pessoa que está depressiva, ela tende a querer estar mais fechada, não querer mais estar em convívio com as pessoas. Então só o fato dela estar socializando com outras pessoas e você tem essa melhora nesse contexto. Mas no contexto também neurológico, de hormônio, você tem produção de dopamina. Então, quando você tem produção de dopamina, você melhora, você tem uma relação direta com a melhora da ansiedade, uma relação direta com a melhora da depressão, uma relação direta com a melhora das funções, as funções executivas. Inclusive, tem artigos mostrando melhora do autocontrole quando a pessoa faz exercício físico e melhora da flexibilidade cognitiva quando a pessoa faz exercício físico. Então, existe... Tem uma ligação total com o episódio passado, né? Com o empreendedorismo. Sim. Porque é executar, né, cara? Deixa eu te falar, a maioria dos grandes executivos, eles praticam exercício. Ou algum esporte, né? Ou algum esporte. Eles praticam, porque o esporte é importante também. É incrível, cara. É incrível, porque eles sabem que ao praticar exercício físico, eles vão ter uma melhora, inclusive... Na questão profissional, na performance do trabalho deles. Vão ter mais foco, vão ter mais atenção, vão ter disciplina, capacidade de aprendizado, disciplina, melhora autocontrole, melhora a questão também da flexibilidade cognitiva. Ser mais resiliente e aguentar a pancada, né? Ficar acostumado a melhorar a sua amplitude de dor. Isso aí. Tem gente que tem dificuldade, né, de lidar com situações que sentem desafio. Fica logo frustrado, né? A pessoa fica logo... Então, assim, tudo isso você tem uma melhora tanto no contexto prático da coisa, quanto em respostas ligadas à questão neurológica, entendeu? Então, tem gente que questiona aí o exercício físico, mas ver se tomar remédio é melhor para o cara lá. Cara, eu sempre digo, Pedro, que é necessário. Hoje não tem como você incluir qualquer tipo de tratamento, você tirar o exercício físico, seja da saúde mental, seja da saúde física, mas da saúde mental, cara, é incrível o contexto de melhora quando a pessoa encontra essa... Tem relação com microbiota também, né? Mas a nutrição é muito forte também, né? Forte. Cara. Se a gente for parar para pensar, a nutrição a gente falou também, velho, é muito importante. Sim, tem que ter nutrição, pensando nesse perfil de paciente, né? Doenças psicossomáticas. Se a gente for parar para pensar, nós falamos de tríade, não foi? Psicológico, social e emotivo. O exercício afeta os três: o psicológico, o social e o emotivo. E quando tu fala de dopamina, tu fala de motivação, né? Sem contar que o exercício é uma daquelas escolhas, comportamentos que a gente trabalha com a ideia de hábito angular. Sim. Ou seja, quando tu faz exercício físico, automaticamente tu tende a melhorar outras áreas da tua vida. Outras áreas. Melhorar sono. E às vezes é uma coisa que é automático. Tipo, só o fato de você ter respostas metabólicas, neurológicas, você já começa a dormir melhor. Você já se preocupa mais com a sua alimentação. Então, vai além, né, desse contexto de só a questão ali do exercício físico e a resposta fisiológica. Você tem respostas mesmo diversas que vão te ajudar muito nesse processo aí do tratamento. Que seria a próxima pergunta que a gente até começou a comentar, né? Como o exercício protege o cérebro. Mas eu queria a opinião de vocês, como é que vocês se comportam quando vocês estão praticando o exercício?
Vocês ficam conectados com o que vocês desconectam das preocupações? Como é que funciona? O feeling de vocês? Eu faço de duas formas. Eu uso o exercício tanto como uma ferramenta de meditação, quanto uma ferramenta de potencializar uma estratégia que eu estou desenvolvendo. Foi isso até que eu conversei com uma amiga minha que trabalha com meditação, que é psicóloga, e aí eu estava falando para ela, para ser considerado meditação, a gente precisa estar sentado em uma posição específica, porque às vezes eu toco violão e para mim é como eu estivesse meditando ali. Ela falou assim, não, meditação basta tu estar fazendo algo cíclico que te leve a ter dependendo, né, também da estratégia, mas mindfulness, por exemplo, a estar se percebendo no agora frequentemente. Então isso tu pode fazer correndo, tu pode fazer pedalando, tocando violão, um instrumento e assim por diante. Então eu faço isso. Hoje eu quero relaxar mais, então eu vou fazer uma corrida prestando atenção no meu corpo, fazendo um movimento em si. Então eu estou me percebendo no agora. Mas às vezes eu quero também pensar eu preciso tomar uma decisão muito importante. Então antes de tomar essa decisão eu vou correr. Então eu corro e penso sobre essa decisão, sobre todo esse ambiente. Então essa maior oxigenação cerebral me leva a ter uma melhor tomada de decisão. Muito bom, Pedro. E tu, Moisés? Cara, isso é legal, porque já tem... Sabias que o menino da Apple, Steve Jobs, ele fazia reunião, antes de fazer uma reunião ele caminhava. Ele caminhava tendo a reunião também, né? Ou ele caminhava antes, ou ele caminhava na hora que estava fazendo a reunião. Porque é uma questão fisiológica, aumentando a oxigenação cerebral. Expressando endorfinas. Então você tem melhora a tua tomada de decisão e tal. Então assim, cara, eu te confesso que assim, qual é a questão? Quando eu estou fazendo exercício, eu sempre estou querendo escutar, eu sempre escuto alguma coisa, geralmente podcast, né, que é mais fácil. Eu também sou assim. Então eu estou ali, apesar de muito... Então a gente está estudando. Na verdade assim, dependendo muito da situação, se eu tiver que tomar alguma decisão muito importante, eu não escuto nada, eu fico só ali. Tu prefere fazer um cardio ou musculação? Cardio, se eu tiver que tomar uma decisão muito importante. Se eu estiver muito estressado, se alguma coisa muito estressante, se eu tiver que tomar uma decisão muito importante, se eu estiver muito ansioso com alguma coisa que aconteceu, sempre entra o cardio, cara. O cardio ele é incrível em relação a essa melhora nesse contexto cognitivo e tal, mental mesmo. Então assim, ou eu tô correndo, fazendo musculação, pensando em algo que eu preciso tomar decisão, ou eu tô correndo, fazendo musculação, escutando algum podcast. Isso para mim é quase que Ou seja, o Moisés em nenhum momento ele está focado no treino dele, em fazer as séries, intensidade. Verdade. E tu, Edilon? Eu sou que nem o Moisés, cara. Quando eu estou fazendo uma atividade cíclica de endurance, eu gosto de aprender. Porque tem um mito, né? Quando a gente fala de aprendizagem, eu só consigo aprender quando eu estou sentado. Cara, eu consigo aprender muito bem quando eu estou pedalando. Eu gosto de pedalar, eu prefiro pedalar do que correr. E eu coloco um podcast, você vai fazer isso colocando o nosso podcast agora? Quem sabe já está até fazendo isso, né? Fazendo isso, mas é uma dica. E eu tenho vários insights também quando eu estou fazendo uma atividade. Eu tenho pensando, não tinha pensado nisso, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer dessa forma. Perfeito. Então funciona muito bem para que eu tenha um insight também. Eu gosto de trabalhar nesse sentido, uma tomada assim, de decisão, alguma coisa do gênero, ou aprender mesmo. Tem um questionamento legal sobre isso aí. Como se dá a criação do conhecimento, por exemplo? É um arranjo, é uma atividade neuronal, é um arranjo específico de atividade neuronal? Talvez, não é um questionamento, ok. Se eu faço o exercício físico, eu não promovo um desarranjo das conexões dos neurônios? Sim ou não? E aí o ideal seria fazer o exercício após tu estudar, que tu já criou um arranjo, ou antes de tu estudar? Tem um estudo que eu vi sobre ratos com isso, que falava que
o ideal é você fazer exercício físico antes de estudar. Já escutei também. Então pode estudar após exercício. Isso, porque ele pegava uns ratinhos, aí era um estudo com ratos, né? E aí um lugar tinha uma comida, só que toda vez que tu chegasse lá para pegar a comida, dava um choque. Aí pegou 2 grupos e largavam, aí os ratos iam lá, pegava choque e voltavam. Depois, aí ele pegou assim, um fazia exercício físico antes de pegar o choque e o outro fazia a rodinha depois de pegar o choque. Quem fazia exercício físico depois tendia a ir com mais frequência pegar o choque, porque aparentemente ele não aprendia com uma certa velocidade. Porque aí ele falava assim, que a ideia é que o conhecimento ele é um arranjo de conexões entre os neurônios e o exercício físico após tu vivenciar isso, meio que destrói ali o arranjo por ações bioquímicas, né? E aí ele falava, aparentemente para aprendizados de curto prazo, o ideal seria que o exercício fosse antes, mas é estudo com rato também, né? Porque quando tu fala de aprendizagem, tem vários fatores, memória, tem vários tipos de memória também, né? Memória de trabalho, memória... Estava até estudando mais a fundo esses dias sobre isso. Tem memória episódica. O foco atencional é muito importante, a própria dopamina é muito importante para o aprendizado, entendeu? Então, assim... É interessante se questionar aí da questão do aprendizado. Como é que eu produzo aprendizado na minha mente? Sei lá, estou estudando fisiologia do exercício. Como é que eu consigo, de fato, solidificar isso na minha mente? Como o exercício físico me ajuda nisso? Será que qualquer momento? Como o exercício físico te ajudaria, né? A solidificar esse aprendizado, sim, entendeu? Existem estratégias, a gente não vai falar sobre isso aqui porque não é o nosso tema, mas existem estratégias que te ajudam a melhorar a assimilação do aprendizado. Sim, o exercício seria só um ambiente, melhorar o ambiente para isso. Melhorar o ambiente neurobioquímico, né? Para ajudar nesse aprendizado. A biologia neuronal, sei lá. Mas o aprendizado em si depende de vários fatores neurobiológicos, fatores atencionais, fatores motivacionais, muitos, às vezes, feedback, e até a forma como você vai descansar entre os próprios aprendizados. O próprio sono ajuda, você tem um gasto de energia muito grande no momento que você está estudando, o horário do dia que tu estuda, o horário do dia, quanto você está atento, então tudo isso é importante para o aprendizado. Tu usa. Tem muita gente que passa 4, 5 horas estudando. O que a neurociência fala em relação a isso? O ideal é que você fique ali em torno de 1 hora. É blocar, tem que fazer em blocos. E aí você tem ali em torno de 5 a 10 minutos de recuperação, de descanso, para voltar a estudar de novo. Só que esse teu descanso também tem que ser um descanso inteligente. Tu não pode pegar o celular, ir na televisão. Preferencialmente algo cíclico, né? Sim. Uma estratégia, tu quer canoa, lava a louça. Lavar a louça, meditar. Mas não pode ser algo que tu vai continuar gerando gasto de energia mental, entendeu? Porque quando tu voltar, tu tem que estar... Às vezes, dar um cochilo de 10 minutos, 15 minutos ajuda também. Então, existem vários fatores aí. Esse não é o nosso tema, mas a gente pode, de repente, trazer, né? Um tema desse. Como melhorar o aprendizado, alguma coisa nesse sentido. Já que o nosso podcast fala sobre performance. Dar uma psicopedagoga também seria interessante. É uma coisa que é fundamental para todo mundo, né, cara? Acho que o aprendizado, ele é necessário para que você... Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas. Até isso, se você está ouvindo esse podcast e não coloca em prática, não adianta nada, entendeu? Ou então se você escutou e daqui a 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas ou 24 horas, já não lembra mais o que a gente falou aqui, e tu gastou tempo e não adiantou de nada. Tu gosta de fazer resumo, Moisés? Escrito? Cara, te ajuda? Eu tenho uma técnica específica para isso. Eu leio uma página do livro, escrevo o que eu entendi daquela página e leio o que eu entendi. Aí depois eu vou passando para outras páginas. Então eu vou lendo um bloco de um capítulo inteiro, aí eu vejo o que eu entendi.
existem algumas técnicas não de memorização, né? De aprendizado, né? Que a gente pode até falar sobre aqui também, mas... E tudo, né? Eu gosto de anotar e tentar explicar para alguém. Explicar para alguém também. Tipo, sabe aquele mito, dizer, 10% a pessoa lê, 20% quando lê e não sei o que, lê e ouve, isso aí é um mito da neurociência, né? Isso não existe. Esse é um mito. Quem sofre comigo é a Regiane, que é a minha auditora. Explicar para ela. A gente pode aprender lendo, conversando, escutando. Sem contar que essas porcentagens aí, elas não são reais. Tu pode ler o negócio aqui e não entender nada, nem 10%. Entendeu? Com certeza. Não são reais. Agora, é claro, tem algumas estratégias que vão te ajudar, por exemplo, você ler e explicar para alguém. Existe um arco de aprendizado. Se você perder esse arco de aprendizado, você tende a esquecer aquela... Então, existe um processo rápido. Memória de trabalho, e quando você repete aquela informação, o cérebro entende que aquilo é importante, ele transforma aquilo em memória a longo prazo. Só que antes de transformar em memória de trabalho para memória de longo prazo, você tem toda uma mudança, inclusive estrutural do neurônio. Sim. Então, mas para essa mudança acontecer, primeiro o cérebro precisa entender que aquilo é importante, precisa existir repetição. Então, primeiro é memória de trabalho, para depois memória de longo prazo. Mas entre memória de trabalho e memória de longo prazo, você tem a repetição ali do processo. Então, é uma coisa muito interessante de repente a gente trazer para cá. Né? Eu até brinco, né? Tu aprende pela emoção ou pela repetição. Mas vocês não vão ter emoção falando aqui o nome de enzimas, né? O nome de citocinas, ninguém vai ter emoção. Por isso que a história é repetição, por isso que tem que contar a história. Por isso que o storytelling ele é fundamental. Importante. Se eu perguntar para vocês aqui o momento que vocês jamais esqueceram, o primeiro beijo, Pedro foi ontem, Moisés foi hoje, jamais esqueceram o primeiro beijo, porque tem emoção vinculada. Sim. Quando tem emoção, dificilmente você esquece. O sistema límbico ele é um fator importante para a memória, né? Então as emoções, tanto é que se você entrar numa sala de aula e você não gosta daquele professor, dificilmente você vai aprender, com certeza. As emoções elas ajudam no processo de fixação. Ou atrapalham. Ou atrapalham, é verdade. Entendeu? Mas e aí? O que tem mais aí pra gente? Realizamos, né? É isso. Tem esse aqui papo também, aqui. Esse aqui também é importante. Esse aqui é segredo secreto, hein? Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de saúde mental, exercício físico. Gostaria muito que você curtisse, para que o YouTube entenda, né? YouTube entenda mas que... Mas ficando craque, né? YouTube entenda que é relevante, é um vídeo relevante, é um vídeo importante. Compartilhe com as pessoas que precisam saber desse vídeo, desse conteúdo. Se inscreve no canal também. E comenta. Comenta se você gostaria de ter algum... Mas olha aí, de acordo com a neurociência, tu tem que pedir para as pessoas focarem em uma coisa só. Exatamente. Se tu pede muito, ninguém vai fazer nada. Então escolhe um desses aí. Então onde não escolhe um, escolhe outro, escolhe... Vai lá, escolhe. Eu vou escolher primeiro seguir o canal. Seguir o canal é importante. O meu comenta e... Só é um. Comenta, pronto. E o meu é ativar o sininho de notificação que tem aí do lado das inscrições, porque quando a gente publicar, vai chegar uma notificação direta para ti. Perfeito? Beleza? Abraço, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.